Hoje, 8 de dezembro, segunda-feira de 2025. Vamos começar o estudo agora da epístola de 1 Timóteo. Terminamos a epístola de Paulo aos Gálatas, agora vamos adentrar a epístola de 1 Timóteo. Eu sou Sala Alfa, oferecimento do Mistério da Igreja Eterna, Nosso Senhor Jesus Cristo, localizador, luz e glória, força e fé com esperança na graça de Jesus, nossa vida para sempre infinda. Para o Grupo Cruz e Força, comunidade do WhatsApp. A Epístola de Paulo a 1 Timóteo. São recomendações que Paulo faz a Timóteo para que ele, em Éfeso, comande a igreja do Senhor e preserve a doutrina e a moral cristã. Moral cristã, a ética e os hábitos das mulheres, dos homens, dos bispos, dos presbíteros, pastores, dos escravos, na época existiam escravos, dos empresários. E é muito útil para nós essa reflexão que Paulo faz e esses mandamentos, com a recomendação final de que, fazendo e guardando toda essa moral cristã e essa esperança e fé na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que com essas guerras gerais no mundo aí começa a ficar muito perto do Armagedon, que é a última guerra de Israel, para a sua conversão. Fica muito claro que Jesus, nesse advento Natal, estamos lembrando a sua vinda gloriosa, com poder. Como ele disse, não devemos temer aqueles que podem tirar a vida, apenas depois disso nada mais fazer com o corpo. Mas temer aquele que, além de tirar a vida, pode lançar a alma no inferno. E depois do inferno, juízo final, o lago de fogo, com os demônios, o anticristo, a besta e o falso profeta, que inaugurarão o lago de fogo na vinda gloriosa e poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o mistério da misericórdia e do juízo eterno. Então, nós devemos temer e andar segundo a moral cristã até o dia do nossa Páscoa, nosso último suspiro, e o dia da nossa ascensão em glória para o céu, que eu vi aqui nessas lindas montanhas gaúchas, né? Aparecer aqui nas enchentes com os santos anjos de estrela, e não somente eu, também teve outras testemunhas que viram no alvorecer. Então vamos adentrar ao estudo dessa moral cristã que nós devemos seguir a vida toda, porque não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor vai nos chamar para juízo particular de cada um, como fez com aquele rico que colheu a sua proteína, os seus grãos, que a sua água, a sua terra, da generosidade de Deus o deu, e ele disse: não sei o que fazer. Recolhi tanto grão que não tenho como guardar no meu celeiro. Já sei, vou quebrar todo o celeiro, construir outros novos, guardar o grão e dizer à minha alma: festeja, celebra, porque tu tem muitos tesouros para gastar nessa vida. E Jesus diz: louco, ainda esta noite pedirão conta da tua alma, e o que tens para quem ficará, né? Então é essa as alertas, as exortações que Jesus fez aos cristãos e que Paulo detalha aqui especificamente a Timóteo. Paulo, epístola de 1 Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então fazemos essa leitura, fazemos esse estudo, depois fazemos a nota, que é bem extensa, desse capítulo 1. São apenas 20 versículos, mas a nota saiu muito extensa. Então, pelo mandato de Deus, Paulo não está fazendo isso por sua conta. De repente ele teve a ideia de fundar uma igreja e de sair pelo mundo. Não, ele combatia a igreja e ele foi convertido na viagem de Damasco, quando ia prender cristãos e destruir as igrejas. E Jesus apareceu a ele, converteu ele. E ele agora começa, por mandado de Deus, a divulgar a verdadeira revelação do Evangelho, que foi no primeiro século. Ele, como maior intelectual do primeiro século, ele formado em várias línguas, né, na religião hebraica e também na filosofia grega, que ele conhecia no mundo grego.
na justiça grega, que ele era cidadão romano também. Paulo nos anunciou e nos revelou esse mistério de Deus, que foi entregue já na época em que os seres humanos sabiam escrever, em pergaminhos, né, em papiros, desde mais ou menos 3000 a.C., a época de Abraão. Abraão já sabia que havia escritas na Caldeia, em Ur dos Caldeus, onde tinha sido inventado também logo, né, mais ou menos no mesmo tempo, os fenícios escreviam também, e depois os egípcios, em hieróglifos, né? Então, o ser humano já estava escrevendo, já estava transmitindo as suas tradições, não somente oral, como veio para Adão e Eva por Matusalém, depois Noé, Sem, Cão, Jafé, e Sem passou para Abraão, e Abraão, Isaac, Jacó, Levi, depois Moisés já escreveu no Egito, quando saiu com os judeus que sobreviveram 40 anos no deserto. Cerca de, talvez 4 milhões de pessoas Deus alimentou e manteve vivo no deserto, quando a gente sabe que agora os judeus da Etiópia, que esperaram 2.500 anos para sair de lá, 15 mil deles, 14 mil, foram pelo deserto e morreram 5 mil, quer dizer, 14 mil, morreu 30% dos judeus etíopes, né, mais negros da Etiópia, que foram para Israel, porque eles eram judeus desde 2.500 anos. Você vê como o deserto é terrível, né? Não tem água para as pessoas viverem, as pessoas falecem no meio do deserto. Mas Deus tentou 4 milhões de judeus quando saiu do Egito para a terra de Canaã. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões dos que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente administração visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então, havia muita discussão, e há muita discussão na igreja, mas pouco serviço na fé. Então, Paulo estava em Éfeso, a igreja que Paulo deixou, fundou e deixou Timóteo cuidando, para que fique tudo em ordem e os cristãos aprendam em consciência toda a moral cristã e a maneira de como esperar nosso Senhor Jesus Cristo nesses tempos de pecado, de guerras, de fanatismo, de diversões, de vícios. Sabemos, porém, que a lei é boa e se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores, rebeldes, irreverentes e pecadores ímpios e profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe a essa doutrina, segundo o Evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. Então a justiça, ela tem os seus departamentos, chamam-se vara, né? Vara civil. Por quê? Porque geralmente a justiça existe para punir, né? Punir, aprender, né? Penhorar coisas que foram roubadas, coisas que foram violentadas, né? Fake news, né? Na época, perjuro, né? Jurar por Deus era um pecado, também condenado pela lei. Algumas hoje não são mais condenáveis, porque o mundo se tornou quase um covil de ladrões, né? Em que o roubo dos poderosos não é geralmente justiçado, mas queremos Deus que isso mude. Então a lei não pode salvar, ela tem como função uma vara de tirar o mal, eliminar o mal do meio da sociedade e não transformar. Normalmente não transforma, às vezes endurece o coração da pessoa que é má, né? Ele não se convence. O Espírito Santo e a fé em Jesus têm o poder de nos transformar nosso coração, que geralmente é duro. Agora eu fui assistir um jogo aí, final de um campeonato local aqui. Nossa, mas tinha um homem lá que eu digo, homem duro de coração, xingando o juiz, xingando os outros jogadores, todo tempo, não deixou nem a gente assistir o jogo. Aquela dureza de coração do homem, né, que não é convertido pelo Espírito Santo, que não conhece a palavra. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. E é assim que a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois
o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, Paulo, realmente, a gente sabe a história dele, está no livro de Atos, você pode ler a história de Paulo, que ele era um fariseu, que ele era blasfemo. Ele pensava que estava, ao contrário, prendendo os cristãos por blasfêmia, matando os cristãos por blasfêmia. Mas ele é que era blasfemo, porque ele perseguia Cristo. Cristo o encontrou, Cristo ressurreto no céu, na sua glória e poder, revelou-se a ele em Damasco e disse: Por que me persegues? Ele caiu cego, porque a luz de Cristo é muito grande, da sua glorificação, e ele não podia ver. Então, para poupar a retina de Paulo, Cristo colocou uma escama no olho de Paulo para ele ficar cego, mas a luz dele não queimasse a sua retina, porque aí ele ficaria cego de vez. Mas as escamas caíram com a oração de Ananias, depois que ele aceitou Jesus, e ele voltou a ver. Então ele era o pior dos pecadores, que ele matava os cristãos, perseguia a igreja de Jesus, mas pela misericórdia de Deus ele se tornou um grande apóstolo e evangelista. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, servisse eu de modelo a quantos vão de crer nele para a vida eterna. Então Jesus ele veio acabar com essa história. O que é o cristianismo? Às vezes o cristão pergunta assim, eu sou cristão porque eu sou luterano, porque eu sou evangélico, porque eu sou assembleiano, porque eu sou católico. Ficam os cristãos brigando um com o outro, dizendo que ele é porque é daquela igreja. Mas o que é ser cristão? Ser cristão é seguir essa moral cristã, judaica, que veio com os profetas, né? E se revelou no Messias judeu, que é Jesus. E esse Jesus deixou os apóstolos para nos ensinar essa moral cristã, seguir essa moral cristã e crer que Jesus se ofereceu como sacrifício para eliminar o sacrifício de macumba, de galinha, de bode, que os afrodescendentes no Brasil e aqueles aderentes que não são afrodescendentes praticam e pediram ao STF para voltar a poder matar animal para o demônio, que são esses guias que eles chamam, né? Então, tudo isso é uma prática rudimentar do mundo. O mundo sempre pensou e teve essa religião de matar bode, galinha. Até os judeus ortodoxos, ainda que mesmo tendo a Bíblia, os profetas antigos, temos oráculos de Deus, eles matam galinha, porque eles não têm nem templo, né, e não tem mais como sacrificar em templo. Então, alguns ortodoxos, rabinos, eles matam galinha com sangue para poder fazer esse sacrifício de animais, para cobrir os pecados, etc. Porque a Bíblia, a Torá, os profetas sempre falavam em sangue de animais. E algumas vezes eles sacrificavam seres humanos, porque quem sacrifica animal para atender um demônio, um guia, ou um que se considera Deus, ou um anjo, etc., também sacrifica seres humanos, né? E agora esse sacrifício passou a ser o aborto para aqueles que se dizem ateus, mas nas sociedades secretas adoram o demônio. E só tratam de comércio, de negócio, de dinheiro. Essa grande Babilônia árabe aí, que veio também de um deus Rubal, que veio dos povos moabitas, trazido por um sírio, segundo eles mesmos, estudiosos islâmicos dizem isso, não é acusação de cristão. Eles mesmos explicam a origem do deus dele, Baal, que é de Rubal, que foi trazido para Meca, e depois o pai de Maomé escapou de ser sacrificado pelo sangue de cordeiro, de camelos. E aí transformou Maomé, quando nasceu, transformou aquele deus Rubal da Meca, o único deus, que eles tinham mais de 200 deuses lá, inclusive deusas também. E botou o nome de Baal, dizendo que ele tinha falado com o arcanjo Gabriel, que agora era só Baal e mais ninguém. Então, assim eu lembro de um senhor que sempre falava isso, é Deus e mais ninguém. Então Maomé falou, é Baal e mais ninguém. E passou com a espada, tomando tudo que era de todos, enriquecendo. Hoje eles vivem em brilhantes, em ouro, em prédios luxuosos, né? Lá nos países, são 50, mais de 50 países tomaram a religião do Baal antigo como Alá, e hoje muitos cristãos estão entrando nessa religião pensando que eles adoram o mesmo Deus da Bíblia, o mesmo Deus de Israel, mas não é. Né? Então, até mesmo judeus às vezes pensam que adoram o Deus de Israel, adoram o demônio, Jesus falou, né? Dizendo assim, o pai de vocês não é Abraão, não é a fé de Abraão, o Deus de Abraão, que mandou sair e parar com matança de bicho para deuses estranhos e começou a fazer uma aliança com animais com o Deus verdadeiro, depois que é o cordeiro, que foi Isaac, o filho de Abraão que não foi sacrificado, veio o cordeiro verdadeiro do céu, que era Jesus, o pão da vida. E Jesus na Eucaristia, ele morre, a gente faz o sacrifício dele, relembra, presente, aquele sacrifício que ele fez,
né? Então aquele sacrifício como que se renova na Eucaristia. A gente come a carne do Cordeiro, a gente bebe o sangue do Cordeiro, mas o Cordeiro não morre, porque Jesus agora é infinito. Então ele dá ordem para o pão e para o vinho se transformar no sangue e na carne, e a gente come na Eucaristia. Então, Jesus e o cristianismo, ser cristão, é isso aí, acreditar que esse sacrifício de animais de cordeiro e de seres humanos, como os índios também aqui na América, no nosso continente, agora que está em guerra, né? Venezuela, Estados Unidos aí, o Caribe todo está em guerra com a droga do demônio, que é a Eucaristia do demônio, é a droga, né? E aí um grande figurão aí do Brasil ganhou dinheiro aí, uma mesada de 300 mil para dar a maconha medicinal para o Ministério da Saúde. Então, sempre o demônio quer aprovar a sua Eucaristia, que é a droga, para corromper os nossos filhos, né? Corromper, destruir a alma, a mente, os hormônios do nosso filho, bestializar os nossos filhos para governar sempre, ter o voto, ou fraude de urna ou de outra maneira, televisão mentirosa, fake news, né? Pornografia, outros vícios de televisão, viciar, destruir a mente dos nossos filhos, a nossa, e que se manterem sempre no poder, né? A abastança aí do dinheiro, né? Por mês. Até dos velhinhos aposentados passaram a vida toda trabalhando para ter um descanso e agora estão atormentados por esses roubos. Então, tudo isso, toda essa injustiça, Jesus está com uma espada pronta para vingar, né? E a vingança de Jesus, quando acontece, pode até parecer para nós demorado, mas quando acontece, ela é eterna, né? Ela joga a alma no inferno para sempre, né? Porque dali do inferno só sai para o lago de fogo, depois dos 1000 anos da glória de Cristo, com poder e ressurreição de todos os seus santos da igreja, que virá reinar sobre Jerusalém, sobre todas as nações. Então, estão perto de acontecer todos os acontecimentos, mas no tempo de Deus, não no nosso. Então, mas por esta mesma razão, então Paulo foi convertido, fiel é a palavra, transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se você tem pecado, arrependa, confesse, e Jesus perdoa o teu pecado, porque o teu pecado não é maior do que o de Paulo, e ele perdoa o de Paulo, e fará grande progresso na tua vida, porque ele fez na de Paulo, mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo à conclusão de crer nele para a vida eterna. Longanimidade, seja, a paciência de Jesus, o tempo de Deus, ele não quer que ninguém se perca, por isso ele dá chance, 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 chance. Tempo para nós nos arrependermos, para o mal se arrependerem, aprenderem sobre ele. Assim é o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para séculos, séculos. Amém. Então, de Jesus é imortal, invisível, numa luz invisível, que o homem, que nós não podemos ver, senão a gente fica cego, como Paulo não podia ver, aquela luz que falava com ele, dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem me persegues. E a luz brilhando nos olhos dele, teve que ter uma escama para ele não ficar cego na retina, porque a luz de Deus, ela brilha, brilha sem fim, uma luminosidade sem fim, e poder e intensidade que cega qualquer ser humano. Deus único, honra e glória pelo século dos séculos. Amém. Então, esse Deus único que expulsou os demônios, os anjos rebeldes do seu trono, da sua casa, que é o céu, Jerusalém Celeste, onde vamos morar, de 1.800 quilômetros, altura, largura e profundidade de pedra preciosa e ruas de ouro. Nós vamos morar nesse luxo para sempre, né, do Espírito Santo, da luz do sol, vai ser a luz do rosto de Jesus, do Pai. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para ser castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então, Himeneu e Alexandre eram crentes, mas começaram a se corromper, se prostituir, a blasfemar contra a doutrina de Deus, querer fazer aí mesadinha, né? Fazer essas coisas, essas corrupções políticas aí, fiscais, etc., né? Sonegar imposto e enganar os outros, e dar golpe, etc. E Satanás, então, conseguiu levar Alexandre para os seus castigos, né? Porque Satanás promete, depois ele toma e castiga, e leva a alma para os Beuzebu, príncipe das moscas, das trevas, que leva a alma dos bruxos para o inferno. Então, Minéu e Alexandre tinham sido crentes, mas vacilaram, né, por causa das riquezas, dos prazeres da vida, de ricos, né, de
de violentos aí e foram, então, encomendados por Paulo para os castigos de Satanás, para ver se as almas dele não iriam para o inferno, que Deus perdoasse eles, mesmo fazendo eles sofrer e até morrer por causa da sua apostasia, desviar da fé cristã, ir para o hinduísmo, a yoga, ir para o islamismo, do Baal. Então, tudo isso o cristão sofre tentações, a mente, e o diabo tem um preço e paga para cada um cristão que quiser deixar a sua alma ir para o inferno, com esses Beelzebus da mosca. Então agora vamos ler as notas. Tem um pouco de paciência que as notas são muitas hoje. Pelo mandamento de Deus, nosso Senhor Jesus, nossa esperança, graça e paz, a fé da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. O maravilhoso ouvir de Paulo que Deus Pai é nosso Salvador e que não podemos pensar em Deus senão na cruz de Cristo e na sua condição de Pai e Salvador e Criador. Qualquer religião, filosofia ou assombro de outros planetas sem a cruz são mentiras diabólicas dos anjos das trevas e assombros e terror que não podem com a nossa fé e Pai. E o Pai sempre ama desde a concepção. Então agora eu vi São Tiago, o Frei, né, que sede vacantista dos católicos, aí diz que não tem um Papa verdadeiro. Ele falou que tem padres lá no Vaticano ensinando a amar, fazer comunhão com demônios, que são ETs, né, de outros planetas. Tudo isso é mentira, são demônios híbridos, né? Eu falei, coloquei um comentário dizendo que Jonathan Reed, depois você pode procurar, Jonathan Reed, ele publicou aí no site dele a autópsia de demônios híbridos, né, de réptil com humano e de naves espaciais que eles dizem que é de outro planeta, mas nós sabemos que são tecnologias de Rússia, China, Estados Unidos, que os demônios recebem materiais, fazem nave e trazem tecnologia, engenharia de voo, né? Porque os demônios eles andam pelo ar. Já vi um voando aí na minha casa. Pensei até que era Jesus, que tinha uma roupa bonita, mas depois descobri, quando ele abriu o inferno lá na minha frente, que era o demônio. Paulo recebeu o mandato de Deus Pai, Deus Criador, soberano, Rei dos Reis, decretou sua carreira. Não ensinemos outras doutrinas, nem nos ocupemos com fábulas de genealogia sem fim, que antes promove discussões do que o serviço de Deus na fé. Nota: a única maneira que eu vejo para seguir Jesus Cristo hoje é escrever a palavra de Deus, meditando e escrevendo para que as trevas se dissipem das nossas consciências e a luz viva da fé e da palavra do Espírito refaçam os fundamentos que hoje a face da face de Cristo que hoje eu vi. Então eu tinha visto a face de uma visão de Cristo. Jesus cheio de compaixão por nós nesses tempos difíceis que nós estamos passando. Verso 3, de Deus, Paulo recebeu, além do mandamento de Deus, na fé, o selo da doutrina da inspiração inerrante e infalível do modelo de Deus para a sua igreja. Modelo de Deus para a sua igreja e criação. Portanto, não podemos pregar outra doutrina evangélica senão a de Cristo e a dos seus apóstolos. Nem se ocupem com fábulas ou genealogias sem fim, que antes promovem discussão do que servir de Deus na fé. Então devemos ser sempre muito objetivos. Eu tenho muita dificuldade de pregar para as pessoas, porque assim, em público, né? Porque cada um tem um silêncio, tem uma maneira de pensar, e a gente termina não falando para as paredes, né? E é muito difícil ensinar para as gerações correntes o Evangelho da luz e fé, pois são 2000 anos de perseguições e combate das trevas contra a luz de verdade. Mas só com o poder milagroso e a humilde sabedoria no coração podemos sarar e iluminar as almas em pecado, trevas, vícios, crimes e perdições pervertidas que universidades e mercados do crimes e roubos e vícios e distrações que assolam gerações com indústrias, comércio e políticas sem Cristo e sua luz e simplicidade, mas a luz nos ajuda do alto sempre. Então, sempre temos a ajuda do alto para essa luta diária evangelística que nós estamos travando. A gente vai na cidade, tem pessoas pedindo esmola, pedindo dinheiro, pessoas simples, né, que não entendem, às vezes teve uma crise na sua família, ficou sem abrigo, ficou sem recurso, né?
e pedindo dinheiro, às vezes são pessoas de Deus, mas que estão numa situação muito difícil. E eu, às vezes, sempre erro, sempre dou a menos do que Deus quer que eu dê, né? Ontem eu dei R$ 10 para uma senhorinha e me falaram para dar só dois, mas eu disse, não, eu vou dar mais. Mas eu devia ter dado 50, porque aquela senhorinha estava precisando. E Deus tinha me feito esquecer de doar na igreja, o que eu sempre dou. Então era para ela que Deus estava guardando aquilo no meu bolso, mas eu não consegui ver na hora. Só dei R$ 10. Mas você vê como Deus ele tem um motivo. Por que, que você não deu na igreja? Porque a igreja recebeu lá, sei lá, a oferta de R$ 5.000 ali, com muita gente. E aquela senhorinha pedindo um pouco, né? Conseguia R$ 2, R$ 1 ali de um, de outro, para fazer uma refeição, né? A situação dela, a gente não sabe, de doença, de família, mas muito simples, muito humilde, agradeceu, nós abençoamos e ela também nos abençoou. Então, tudo Deus sabe, tudo Deus provê com justiça, com amor. Ora, o intento da presente administração visa o amor, que procede do coração puro e da consciência boa, e da fé sem hipocrisia. As falsas religiões são uma mistura de fé com hipocrisia. Quando não se dedica de corpo e alma ao evangelho da verdade, a pessoa se torna orgulhosa, vaidosa, egoísta e sem amor a nada e a ninguém, porque o mercado profissional não enche os corações, não dão sentido ao nosso esforço de vida e as doenças proliferam nas ruas, nas famílias e nos hospitais, como estamos vendo. O desconhecimento do Evangelho, o desprezo ao seu amor estão destruindo a saúde, envenenando a indústria e comércio. Então as pessoas estão vivendo de forma desequilibrada, às vezes usando droga, né? Porque esse homem que não parava de xingar o juiz, os jogadores, criar confusão, xingar os técnicos do futebol em cima deles, né? Ali no estádio, parecia até drogado, não sei, de alguma forma. Porque um homem não é normal ficar ali 2 horas gritando daquele jeito, até ficar rouco, e não parava de, então não estava no seu normal. Acho que devia estar usando droga ali para ver aquele jogo, né? Então a gente vê a indústria, o comércio também, às vezes com ganância, né, com preços absurdos e lucros absurdos, e aí como esses ladrões aí da previdência dos velhinhos, dos aposentados e tudo, trabalharam 40 anos procurando ter uma vida, um repouso de vida, e vai lá aos bancos, se associa a esses ladrões aí, os políticos. Um grande político de Minas Gerais aí manipulou a compra de uma fazenda de 600 milhões, né? Com dinheiro roubado dos aposentados aí, das associações, dos sindicatos e alguns políticos envolvidos. Então, grande político. Então, eles não roubam mais assim com mala de dinheiro, né? Mas essas negociatas, esses lobbies, ONG, etc., né? Então nós estamos vendo enquanto outras pessoas estão passando necessidade na cidade, né? Não sei por que as pessoas procuram que tenham chance de viver numa chácara, que tenha água, que tenha alimento, que tenha proteína, ovos. Por que eles não procuram uma chácarazinha, né? Um lugarzinho que eles possam produzir a sua comida, ter a sua água, assim, até às vezes com a fonte, sem precisar pagar companhias que ganham tanto dinheiro aí com esses leilões públicos de água, leilões de terra, leilões de tudo que é coisa, e as pessoas necessitadas nas cidades apertadas, né, pagando um aluguel caro, impostos, conta de tudo que é coisa, e um salário que não dá para cobrir, estão passando dificuldades na cidade. Então, às vezes, o Deus é generoso, mas a gente não vê a generosidade dele. Desviando-se, perderam-se em loquacidade frívola, mestre da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então, as pessoas mentem todo o tempo, dizem, não, não, nós não roubamos, é mentira, não tem prova que nós roubamos, aí paga o juiz diz que a prova não é prova, e aí eles ficam soltos para continuar os roubos e tomarem do povo, dos aposentados, dos mais pobres, né? E roubarem urnas aí com votos e tudo, tomarem e permanecer no poder. Então, e promoverem a droga, o canabiol, que esse que roubou aí com os políticos e os aposentados, e estava querendo a maconha medicinal para ser adotado pelo Ministério da Saúde. E por isso ele pagou aí o filho de um grande político 300 mil por mês. Então, todas essas vergonhas a gente vê diariamente. E eu me lembro do meu pobrezinho, do meu avô, que ele lia o jornal e às vezes eu era criança do lado dele e dizia, mas como é que eles fazem isso? Meu avô quase chorava quando via essas notícias no jornal, né? E reviveram Nero, o líder louco da grande Babilônia, que será
vingado por Jesus Cristo em sua volta celeste, ressuscitado com todos os santos. Quando Jesus vier com todos os santos, todos os seus anjos que assombraram os guardas do maior império da época, quando ele ressuscitou, os guardas caíram no chão e os anjos de Deus são tão justos, tão santos, que nem mataram aqueles guardas. Os guardas romanos caíram no chão, apavorados, correram para avisar suas autoridades, os seus centuriões, seus comandantes, que Jesus tinha ressuscitado e que os anjos não tinham deixado eles fazerem nada. Mas os anjos nem mataram aqueles soldados. Então, vê como os anjos santos de Deus são bons, poupam a vida humana, mesmo dos soldados imperiais, né? Enquanto Jesus não abre novamente o céu para vermos como fez com os apóstolos de Estevão, temos que ouvir centenas de falsos líderes, mentirosos, enganadores, falando e asseverando sobre coisas que nem os pesquisadores sabem, nem os homens sem fé podem crer. Tais coisas como vida em outros planetas, evolução do homem do macaco, felicidade e tecnologia sem Deus, comércio e riqueza sem Cristo e por aí vai. Sem falar em opções sexuais as mais cruéis e bestiais, e até canibalismo revolucionário. Sim, há canibalismo nas revoluções francesas e outras guerras. Quando começou a derrubar os reis católicos na Europa, eles fizeram canibalismo, mataram freiras e até fizeram canibalismo, os revolucionários franceses lá no século XVIII. E o discurso é sempre o mesmo, dizendo liberdade, fraternidade, igualdade. A propaganda é muito bonita, mas o que eles fazem é monstruoso. O discurso é sempre racionalismo, o novo homem, de Karl Marx, de Nietzsche, de Kant, de Fidel Castro, de Chaves, de Lula, de Maduro e tantos outros fora, dentro do Evangelho e da Igreja, são novos Herodes, na verdade. Esse povo é o que Jesus falou, a sinagoga de Satanás. Eles têm cara de religiosos, de bondosos, mas são de Satanás, sabendo, porém, que a lei é boa se alguma dela utiliza de modo legítimo. Então, você sabe que a pessoa está envolvida com droga, a pessoa está envolvida com roubo, com genocídio, com assassinatos. Ela é de Satanás, não adianta ela falar que é de Deus, que é de Jesus, que não é. Pelos frutos, Jesus diz, nós conheceremos falsos profetas. A própria palavra profética e messiânica se revela a si mesmo e eu vejo muitos assim que votam nesse Lula aí, PT, e não querem porque eles ajudam o pobre. Esqueça isso, Deus vai mandar recurso para ajudar os pobres. Não precisa você ficar preso a quem rouba, quem mente, né? A quem aprova droga, sacrifício humano para demônios, como é o aborto, que queriam aprovar, aquela ministra que aposentou, antes de aposentá-la, só Deus não permitiu que ela aprovasse sacrifício humano para os demônios, lá no tribunal lá que está fazendo todos esses escândalos, né? Então nós estamos vendo tudo isso na nossa cara, a gente não acorda porque a gente não ouve o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, ensinando, mostrando para a gente que os frutos deles são de Satanás, não são de Deus, não são para a paz, para a igualdade, para a fraternidade, para a solidariedade, coisa nenhuma. Tudo isso aí é propaganda falsa. E concorda com seus 40 escritores inspirados na palavra inerrante da Bíblia, que nos ensina, nos instrui tudo. E até mesmo o gráfico das letras concordam. Deus preparou tudo para nossas consciências aprenderem, perceberem toda a verdade profética e messiânica em Cristo Jesus. Transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo que se opõe a essa doutrina, inclusive defendendo aquela jovem que assassinou os próprios pais, né, esse partido das trevas aí. Este versículo é chave para rejeitar a teologia da vida fácil, da teologia libertina, quando pouco em outros locais dos que considera lixo a tradição judaica ou cristã, ele se refere à exclusão de Cristo que os fariseus faziam, perseguindo a igreja e usando a lei de forma maliciosa e contraditória, não de forma honesta e legítima, harmônica, onde ela revela Jesus como Messias e Deus e Salvador, e ainda sob traduções que se fixam em genealogias que nada muda e que não ensinam as consciências sobre Cristo, o Evangelho, que já é anunciado na lei, salmos e profetas. Paulo não é um teólogo liberal moderno que interpreta como Marx a justiça sendo igualdade econômica, ou como Schleiermacher, a igreja humanista, sem o sobrenatural do céu e dos anjos. Então, Paulo ele fala a realidade cósmica que nós vivemos em relação aos seres espirituais. 10:11. Impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo que se opõe à sã doutrina segundo o Evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. Então você vê os sodomitas aí,
estão inventando, brincando com a sexualidade. É muito perigoso você brincar com sexualidade fora da moral cristã, do casamento. Agora inventaram o tal do homem afeminado, né? Afeminado, estão fazendo stand-up, piada, brincando com isso. Não se deve brincar com essas coisas, também em colégio, fazer homem, estudante com roupa de mulher, não deve se fazer isso. Isso corrompe a mente do jovem, dos adolescentes, isso não é bom. Professor, colégio fazer isso. Deus não se agrada dessas coisas. São Paulo deixa bem claro, e na lei também, que deve os homens se portar como os homens, as mulheres se portar como mulheres. Que a lei foi feita para castigar os rebeldes, impuros, mentirosos. O perjúrio é um tipo especial de mentira hipócrita. Sequestro é um tipo de ódio e da dignidade humana. A sodomia é o pecado popular da chamada viadagem ativa. Hoje, muito sabe Deus quantos defendem na lei dos homens a viadagem ou sodomia ativa ou passiva. O pecado da sodomia como sendo uma forma moderna de casamento que é para Deus, na realidade, considerado um pecado abominável, que deixa o nariz de Deus com mau cheiro e seu estômago enjoado a ponto de vomitar, de tanto que Deus se enoja deste pecado. Mas há muitos em humanas que pretendem nas ciências de direito, pastores e até padres que pregam a verdade e tentam converter os pecadores para a luz e libertar os escravos do pecado das trevas, do terror. Paulo assumiu o evangelho com o mesmo zelo com que seguia o farisaísmo antibíblico. Então, Paulo, como ele era zeloso e dinâmico contra Cristo, ele foi também a favor de Cristo. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério e o menor que a mim o menor que era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. O homem possui pouca capacidade intelectual diante da enorme complexidade que se depara a sua consciência, principalmente agora nas redes sociais, uma natureza tão complexa e tão misteriosa que se revela às nossas consciências não pode ser compreendida senão pela graça de Deus em nos infundir sabedoria, e é exatamente a fé que permanece, que pretende trazer e manter em nossas consciências a sabedoria infusa da luz de Cristo, sem a qual fica a escuridão e morte do caos primitivo em que brilhou as primeiras luzes infundidas pelo Verbo Divino. E se o Verbo Divino criou a luz do seu ser, ele era a luz profética e é a luz de toda a vida espiritual e organo-mineral. Palavras difíceis para expressar e revelar a verdade que infundiu em um fariseu, Paulo, a sabedoria da vida eterna que só existe em Cristo, como confessou São Pedro em João 6. Confessou que Jesus era o Messias. Então é isso que nós vemos aí, temos que nos afastar dessas pessoas drogadas, gritando palavrões. Não sei porque que eu não saí ali daquele setor do estádio, né, e fui para outro lugar. Aguentei 2 horas, aquele homem parecia drogado, gritando, xingando todo mundo lá embaixo, no campo de futebol. Às vezes a gente tem que sair mesmo, se lembrar, se retirar desses ambientes ruins, né? Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. A sabedoria da luz de Cristo infundiu desde o céu sobre Paulo, de forma tão intensa que teve Jesus que proteger seus olhos com escamas para não lesar a retina dos olhos, que ele causou sequelas mesmo depois que Ananias orou caindo essas escamas que o protegeram da cegueira da luz intensa de Cristo no caminho de Damasco. Já a lei do Evangelho deixou escrito para a evidência da verdade de fatos sobrenaturais que ocorrem em toda intervenção do céu por amor à nossa salvação e fé evangélica. Sim, a sabedoria e amor de Deus é maior e vence tudo, como venceu na vida perdida de São Paulo e sua incredulidade. Então, se você vive, tem algum vício, peça a Deus, ele vai e a palavra, estude, escreva a palavra e ele vai te libertar. Fiel é a palavra e digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores daqueles
que eu sou o principal. Então, Paulo reconhecendo que ele era um grande pecador e teve Deus misericórdia em Cristo por ele. Um pregador recitou estes versos quando testava o som no auditório e não percebeu o que havia no telhado um trabalhador que pensava naquele momento que Deus não o amava. Sem saber, ao ouvir estas palavras, aquele trabalhador ouviu como Deus falando a ele e se converteu. E depois esse pastor deu um aconselhamento, muito enfermo esse trabalhador, e ele contou que ouviu a palavra dele dizendo esse versículo. E hoje eu também, como pecador, digo, fiel a esta esperança no Evangelho do amor de Cristo. 16. Evidenciam Jesus Cristo a sua completa longanimidade. Nós, grandes pecadores, temos maior responsabilidade com o Evangelho do amor de Cristo, nosso irmão Deus, pois dele devemos bem mais misericórdia quando éramos incrédulos e covardes. Assim, ao Deus único, Rei eterno, invisível, imortal, honra e glória para séculos dos séculos. Amém. Amém. Ele é merecedor da glória perfeita e completa. Jesus, nosso irmão Nazareno. E agora a última lauda, nós estamos concluindo, para fazer uma pêmora e a bênção final, aguarde até o final. Este é o dever que te encarrega, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que, independentemente fosses objeto, combate firmado nela do bom combate, mediante a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre eles, conta Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Não adianta tentar se proteger da verdade com mentiras, coisa esta que Paulo não fez quando se converteu. Nada podemos pensar, querer ou fazer, nem mesmo respirar sem o seio do único que é Jesus com o seu Espírito Santo. Todas as demais criaturas apenas estão e não são, como no verbo hebraico não existe o ser para nós. A gente diz, eu Ayrton, diz assim, Ani Ayrton, não diz eu sou Ayrton como em português, o verbo ser só usa para Deus, só Deus é, e as criaturas estão, e não são primeiro ser Cristo com o Pai e o Espírito Santo, que respira e foi expirado para nós da vida desde a eternidade. Amém, amém. Então, você que quer aceitar Jesus, continue nossos estudos, escreva também, faça seus estudos, leia a Bíblia, na versão Almeida Corrigida Fiel, que não tem 3.000 erros de tradução do grego, eclético e vaticano, mas é do grego massorético, majoritário, receptos, né? Ou da família 35 do Dr. Pickering, são melhores traduções do Novo Testamento. E você que quer aceitar Jesus, procure uma igreja, batismo cristão, confesse seus pecados, crê na ressurreição de Cristo para a vida eterna, escapar do Beelzebul, também escapar do lago de fogo do inferno a sua alma. Em nome de Jesus, se você confessou, que Deus te aceite, te encaminhe para uma igreja, um batismo cristão, convivência e comunhão com os santos. E você que nos assiste já é cristão, deixa a minha bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, com a luz e a misericórdia do seu rosto. Para você e sua família, dê um like se gostar, compartilhe para que outras pessoas aprendam mais e mais, conheçam Jesus, essa salvação, a sua luz infinda e a vida eterna. Amém. Esse que falou, Alf.